O Arthur Lira disse aí no Twitter dele, olha lá, ele postou o seguinte, ó: não há o que comemorar nos fatos recentes envolvendo a Petrobras. Não há vencedores nem vencidos. Há só o drama do povo, dos vulneráveis e a urgência para a questão dos combustíveis. Depois, em seguida, disse: a hora é de humildade por parte de todos, hora de todos pensarem em todos e de todos pensarem em cada um. A intransigência não é o melhor caminho, mas não a admitiremos. A ganância não está acima do povo brasileiro. Você concorda aí? Concordo com 80% com ele, tá certo. Tá todo mundo se ferrando, tá tendo aumento. Mas não é culpa da Petro, pô. Eu concordo com ele, não acho que ele tá errado, não. Pô, tá todo mundo se ferrando, gasolina tá subindo, caro pra caramba, mas a culpa não é da Petro, meu irmão. Faz fundo estabilizador. Convence Paulo Guedes, faz fundo estabilizador. É exatamente isso que eu quero perguntar para o nosso entrevistado, porque esse fundo estabilizador entraria ali num tipo de um crime eleitoral em ano de eleição, né? Aí já quebrou minhas pernas. Eu vou, então, o nosso próximo convidado, eu já posso chamá-lo? Então, inclusive, eu queria debater. Aí já quebrou minhas pernas. Debater sobre esse assunto importante, vai super pertinente nesse momento que o Cabral levantou essa questão. Guilherme Gonçalves, que é advogado e professor de Direito Eleitoral, muito boa tarde, obrigada pela sua participação mais uma vez aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, estava acompanhando o debate do colega que me antecedeu aí. De fato, é uma situação tanto quanto esquizofrênica, né? O próprio governo pedir CPI contra si mesmo, contra uma empresa pública, e ele nomeia a maioria dos acionistas e o presidente, é um negócio que eu, nos meus 28 anos de advocacia, nunca tinha visto. E, de fato, eu tinha até adiantado, que me parece bastante estranho, que não só esse episódio da Petrobras, mas há uma série de declarações e propostas de políticas públicas por parte da União, do governo federal esse ano, que me levam à conclusão, né, e ainda que eu conheça, inclusive pessoalmente, o advogado eleitoralista que o atual presidente contratou para sua reeleição, um excepcional advogado, ex-ministro do TSE, mas parece que eles estão ignorando completamente as restrições que a legislação eleitoral impõe, sobretudo para quem é candidato à reeleição, né? É aquilo que em direito eleitoral nós chamamos de condutas vedadas aos gestores durante a disputa eleitoral. E uma das condutas mais graves e que tem uma vedação mais evidente, ela está lá regulada pelo parágrafo 10º do artigo 73 da lei eleitoral vigente, da lei 9.504 de 97. E ela proíbe claramente a concessão de qualquer tipo de benefício social no ano da eleição, salvo se esse benefício já vinha sendo praticado no ano anterior e com autorização específica e lei orçamentária do ano anterior para o ano da eleição, né? Então, um fundo para subsídio do preço do combustível, que é um evidente benefício social, ele só poderia entrar em vigor de acordo com a lei eleitoral se ele tivesse sendo praticado ano passado e se constasse da lei orçamentária desse ano, imagino eu que dentre aquela orçamentação dos dividendos da Petrobras ou da distribuição de lucros, para fins de subsídio de gasolina e óleo diesel e outros combustíveis esse ano. Senão, na minha avaliação, o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro como candidato à reeleição, corre um risco seríssimo, né? Até porque já há, inclusive, precedentes de governadores de estado caçados por violação a esse dispositivo da nossa lei eleitoral, né? Que visa justamente prevenir que se possa usar a máquina pública em benefício de candidato à reeleição no ano, né, em que essa disputa vai se dar. Guilherme, Cabral aqui falando. Então deixa só para ver se eu entendi. Hoje está sendo pago dividendos. Literalmente hoje. Vamos dizer que o governo hoje recebeu de dividendo 100 moedas. Tá? Só para criar um exemplo. Esse dinheiro vai para o grande caixa do tesouro. O dinheiro não é carimbado. Ele é caixa do tesouro que ele pode gastar em estrada, em pagar luz, salário, qualquer coisa. Só que ele resolve, por algum motivo qualquer, carimbar essa grana esse ano e falar, olha, esses 100 contas aqui que eu recebi da Petrobras, eu vou falar com a Petrobras o seguinte, quando a Petrobras subir a gasolina de 5 para 5,10, eu pago os 5 centavos de volta para a Petro. Então significa que eu vou pagar pelos 5 centavos desses 5,10, que eu acho, teoricamente, uma das melhores medidas que é o próprio Petro se refinanciando. Isso não pode ser feito esse ano? Não, porque seria um caso clássico de subsídio, né? Eu até leio aqui, eu sempre digo que a boa interpretação jurídica é aquela que não demanda grande sacrifício para que a gente possa entender, né, o que ela quer dizer.
E o parágrafo 10º, deixa eu só localizar aqui do artigo, eu tinha até selecionado, né, do artigo 73 da lei eleitoral, é claro, não pode ser implementado nenhum tipo de benefício social com distribuição gratuita de bens, benefícios para os eleitores no ano da eleição. E o subsídio é uma forma clássica de benefício social. Nós temos na jurisprudência da Justiça Eleitoral Brasileira casos em que a própria redução de tributos já levou à cassação de prefeitos, né, no ano da eleição, sem que haja uma justificativa mais adequada para isso. Então, me parece que essa gestão, e tem razão o Cabral no sentido de que esse dividendo entra na conta livre, né, entra na fonte livre de recursos do orçamento da União, mas ele não pode ser utilizado para fins estou localizando aqui o dispositivo que eu quero ler, ele não pode ser utilizado para fins de dar benefício social para o cidadão, né? Sobretudo no ano da eleição. Eu leio aqui, no ano em que se realizar a eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais, e aqui seria a grande exceção, programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior. E nesse caso o Ministério Público pode acompanhar. Então não precisa ser nenhum grande jurista para entender que fica proibida a distribuição gratuita de benefícios por parte da administração pública, né? Eu já ouvia, eu até li nos jornais que chegaram a discutir uma decretação de calamidade pública por conta da alta do preço dos combustíveis. Eu estudo um pouquinho de direito público, eu acho assim, absolutamente impossível, né? Que se consiga enquadrar juridicamente, ainda que no atual contexto brasileiro, o que a gente diz que é impossível juridicamente pode nos assustar no dia seguinte. Mas do ponto de vista eleitoral, a concessão desse benefício por meio de um subsídio no orçamento da União, para segurar em 10, 15, 20 centavos o preço do combustível, significaria uma violação a esse dispositivo. Vou usar outro exemplo. Eu tive casos aqui no Paraná, onde fica o meu escritório da advocacia, de prefeitos que foram cassados porque reduziram o preço da tarifa no ano da eleição, ou porque forneceram transporte gratuito. E há inúmeros exemplos da prática desse tipo de política social, de benefício social, que no ano da eleição, e sem essas condicionantes que o parágrafo 10º do artigo 73 da lei eleitoral exige, que podem levar ao ambiente de cassação de um candidato, né? Claro, não é qualquer coisa que leva à cassação do candidato. Hoje a legislação eleitoral exige a chamada gravidade da conduta, mas me parece que até o bom senso socorre a ideia de que você conceder benefício nesse contexto, mesmo que utilizando os dividendos da Petrobras, é algo que tem um impacto eleitoral evidente, né? Não é à toa que há uma grita geral da base de apoio do presidente Bolsonaro por conta desse descontrole dos preços de combustíveis que, tem razão o Cabral, né, se devem a uma opção política que foi feita há muito tempo, né, de abrir mão das refinarias, ficar com o patamar, a lógica operacional da Petrobras vinculada ao mercado financeiro internacional, e, portanto, tem que acompanhar o preço do dólar, e a incapacidade, ainda que a gente seja superavitário em petróleo, nós não temos uma capacidade de refino para produzir a gasolina que é necessária para consumo aqui no nosso país, quer dizer, uma soma de conjuntos, uma soma de fatores. Essa solução coloca, sem sombra de dúvida, em risco a própria candidatura, né, a manutenção da candidatura do presidente Bolsonaro à reeleição.